A psicologia do desenvolvimento estuda as mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais ao longo da vida. Os principais conceitos são: primeiro, desenvolvimento cognitivo. Jean Piaget propôs estágios do desenvolvimento cognitivo. Sensório-motor, 0 a 2 anos. Exploração do mundo pelos sentidos e ações. Pré-operatório, 2 a 7 anos. Pensamento simbólico, egocentrismo. Operatório concreto, 7 a 11 anos. Raciocínio lógico, mas concreto. Operatório formal, 12 mais anos. Pensamento abstrato e hipotético. Lev Vygotsky destacou a importância da interação social e da zona de desenvolvimento proximal, aprendizagem guiada por outros. Segundo, desenvolvimento psicossocial. Erik Erikson propôs 8 estágios psicossociais, cada um com um conflito central, como: confiança versus desconfiança, 0 a 1 ano. Identidade versus confusão de papel, adolescência. Integridade versus desespero, velhice. Terceiro, desenvolvimento moral. Lawrence Kohlberg criou estágios do desenvolvimento moral. Pré-convencional, motivado por punição e recompensa. Convencional, baseado em regras sociais e aprovação. Pós-convencional, ética baseada em princípios universais. Quarto, apego e vínculo afetivo. John Bowlby, teoria do apego. Crianças criam laços emocionais com cuidadores para segurança. Mary Ainsworth, tipos de apego: seguro, inseguro, evitativo, desorganizado. Quinto, desenvolvimento da personalidade. Freud enfatizou o inconsciente e as fases psicossexuais: oral, anal, fálica, latência, genital. Sexto, influências biológicas e ambientais. Natureza versus criação: o quanto a genética e o ambiente moldam o desenvolvimento. O desenvolvimento das relações entre criança e cuidador. Durante o segundo ano de vida, as crianças encontram novidade e emoção em todos os lugares. Um simples passeio até a farmácia da esquina com uma criança de 1 ano e meio pode levar uma eternidade. Cada passo apresenta novas e interessantes descobertas a explorar. Uma tampa de garrafa na calçada exige um exame minucioso. Um pombo atravessando o gramado de um vizinho convida a um desvio. Até mesmo as rachaduras na calçada podem motivar a criança a sentar-se para observá-las mais de perto. No entanto, as mesmas coisas que atraem os bebês também podem deixá-los receosos. Carros passando em alta velocidade, pessoas desconhecidas e objetos novos costumam ser tão fascinantes quanto assustadores para os pequenos. À medida que continuam a explorar e aprender sobre o mundo, é necessário um equilíbrio entre o interesse e o medo. Eles não podem passar a vida inteira grudados nos pais, mas também não sobreviveriam por muito tempo se afastassem cedo demais. Pesquisas com mães e bebês, tanto em macacos quanto em humanos, começam a revelar como esse equilíbrio entre exploração e segurança é criado e mantido de maneira a permitir o desenvolvimento contínuo. Um elemento essencial nesse processo é o vínculo emocional chamado apego, que se desenvolve entre as crianças e seus cuidadores entre os 7 e 9 meses de idade. Explicar como esse apego surge e como influencia o desenvolvimento posterior tem sido um grande desafio para os estudiosos do desenvolvimento infantil. Explicações sobre o apego. O fato de que crianças de 7 a 9 meses de idade, em qualquer parte do mundo, começam a demonstrar angústia quando são separadas de seus cuidadores primários sugere que o apego é uma característica universal do desenvolvimento. Thompson, 1998. Essa possibilidade gerou um intenso debate sobre as razões evolutivas do apego, as causas das mudanças no apego à medida que a criança cresce e a influência da qualidade do apego no desenvolvimento posterior. 3 explicações principais dominaram esse debate. Sigmund Freud sugeriu que os bebês desenvolvem apego às pessoas que satisfazem sua necessidade de alimento. 2. Erik Erikson propôs que os bebês se apegam àqueles em quem podem confiar para ajudá-los. 3. John Bowlby, de forma semelhante, argumentou que os bebês criam apego àqueles que lhes proporcionam uma base segura para explorar o mundo. Explicação de Sigmund Freud sobre a redução do impulso. O processo de apego desempenha um papel importante na teoria do desenvolvimento de Sigmund Freud. Ele sustentava que as primeiras interações entre crianças e seu ambiente social, especialmente com aqueles que cuidam delas, estabelecem um padrão para o desenvolvimento posterior da personalidade e das relações sociais. Freud acreditava que os seres humanos, assim como outros organismos,
são amplamente motivados por impulsos biológicos, estados de excitação, como fome ou sede, que impulsionam o organismo a obter os requisitos básicos para sua sobrevivência. Quando um impulso é despertado, o organismo busca satisfazer a necessidade que o originou. O prazer é sentido quando essa necessidade é satisfeita, reduzindo o impulso e permitindo que o organismo retorne a um estado de equilíbrio biológico mais confortável. Nesse sentido, a busca pelo prazer é um princípio fundamental da existência. Na visão de Freud, o amor tem sua origem no apego à necessidade satisfeita de alimento. Freud, 1940-1964, 188. Assim, a primeira pessoa a quem os bebês se apegam seria a mãe, pois é ela quem provavelmente os alimenta. Freud acreditava que o apego à mãe era central para a formação da personalidade das crianças à medida que avançavam nas fases posteriores do desenvolvimento. Na vida adulta, o relacionamento com a mãe se tornaria o protótipo de todas as relações amorosas para ambos os sexos, p. 188. A teoria de Freud sobre o apego humano inicial ainda faz sentido para muitos pais, mas não tem sido bem aceita entre os estudiosos contemporâneos do desenvolvimento. O principal problema é que as pesquisas não comprovaram sua ideia de que o apego é causado pela redução do impulso da fome. Explicação psicossocial de Erik Erikson. Uma explicação mais promissora para o apego do que a de Freud foi proposta por Erik Erikson, um dos alunos mais influentes de Freud, Erikson, 1963. Erikson acreditava que o ciclo de vida humano é composto por 8 estágios, cada um caracterizado por um conflito específico que o indivíduo deve resolver. Os conflitos característicos dos 2 primeiros estágios de desenvolvimento, segundo Erikson, explicam o aumento da angústia das crianças quando são separadas de suas mães no final do primeiro ano de vida e sua diminuição no segundo ano. De acordo com Erikson, durante o primeiro estágio do desenvolvimento, que dura do nascimento até aproximadamente 1 ano de idade, a questão central para o bebê é a confiança. Os bebês aprendem a confiar nas pessoas que cuidam deles de maneira consistente ou, caso contrário, aprendem a desconfiar delas. Para Erikson, as crianças se apegam àqueles que atendem às suas necessidades de forma confiável e promovem um senso de confiança. Uma vez que os bebês desenvolvem essa confiança em seus cuidadores, geralmente durante o segundo ano de vida, deixam de ficar angustiados com separações breves, pois confiam que o cuidador retornará. Esse entendimento os prepara para o segundo estágio do desenvolvimento, que dura até aproximadamente os 3 anos de idade. Nessa fase, os bebês precisam lidar com a questão da autonomia, aprendendo a fazer coisas por si mesmos. Se não conseguem exercer sua vontade e controlar suas ações, começam a duvidar de sua capacidade e podem desenvolver sentimentos de vergonha. Explicação etológica de John Bowlby. A teoria do apego de John Bowlby surgiu a partir de seus estudos sobre os problemas de saúde mental de crianças britânicas que foram separadas de suas famílias durante a Segunda Guerra Mundial e colocadas em instituições. Bowlby, 1960, 1973, 1980. Bowlby analisou observações de crianças em hospitais, creches e orfanatos que perderam seus pais ou foram separadas deles por longos períodos. Ele também estudou relatórios de entrevistas clínicas com adolescentes e adultos que apresentavam problemas psicológicos ou comportamentos delinquentes. Ele descobriu uma sequência comum de comportamentos descrita nessas diversas fontes. Quando as crianças são inicialmente separadas de suas mães, ficam desesperadas de medo. Elas choram, fazem birras e tentam escapar do ambiente em que estão. Em seguida, passam por uma fase de desespero e depressão. Se a separação se prolonga e nenhum novo relacionamento estável é estabelecido, essas crianças tendem a se tornar indiferentes às outras pessoas. Bowlby chamou esse estado de indiferença de desapego, desattachment. Para explicar o sofrimento das crianças pequenas quando são separadas de seus pais, Bowlby foi particularmente influenciado pelos etólogos, que enfatizam uma abordagem evolucionária ampla para compreender o comportamento humano. Estudos etológicos de macacos e primatas revelaram que os filhotes dessas espécies passam as primeiras semanas e meses após o nascimento em contato físico quase contínuo com suas mães biológicas. Bowlby observou que esses filhotes de primatas apresentam, de forma consistente, diversas respostas aparentemente instintivas que são essenciais para o apego: agarrar-se, sugar, chorar e seguir a mãe. Após algumas semanas ou meses, dependendo da espécie de primata, os filhotes começam a se afastar da mãe para explorar o ambiente físico e social ao seu redor, mas correm de volta para ela ao primeiro sinal de algo incomum ou potencialmente perigoso. Suomi, 1995.
Bowlby sugeriu que esses comportamentos dos primatas formam a base filogenética para o desenvolvimento do apego em bebês humanos. Bowlby concebeu o processo de formação do apego por analogia com um termostato. Assim como um termostato liga ou desliga um aquecedor quando a temperatura cai ou sobe além de um determinado ponto, o apego funciona para equilibrar a necessidade dos bebês de segurança com sua necessidade de vivenciar novas experiências de aprendizado. Bowlby, 1969, acreditava que o apego normalmente se desenvolve ao longo de 4 fases amplas nos 2 primeiros anos de vida, resultando, ao final, em um equilíbrio dinâmico entre a mãe e a criança. 1 fase de pré-apego, do nascimento até 6 semanas. Nas primeiras semanas de vida, enquanto bebês e cuidadores ajustam seus primeiros sistemas de coordenação, os bebês permanecem em contato próximo com seus cuidadores, dos quais recebem alimento e conforto. Eles não parecem se incomodar quando deixados sozinhos com um cuidador desconhecido, de fato, podem nem perceber a diferença. 2 Fase de formação do apego, de 6 semanas a 6 a 8 meses. Os bebês começam a responder de maneira diferente a pessoas familiares e desconhecidas. Por volta dos 6 ou 7 meses, começam a demonstrar sinais de desconfiança ao se depararem com objetos e pessoas desconhecidas. 3 Fase de apego consolidado, de 6 a 8 meses a 18 a 24 meses. Durante esse período, as crianças exibem ansiedade de separação intensa, ficando visivelmente angustiadas quando a mãe ou outro cuidador sai do ambiente. Uma vez alcançada essa fase do apego, ela regula a relação física e emocional entre a criança e a figura de apego. Sempre que a distância entre a criança e a figura de apego se torna muito grande, um ou outro tende a se angustiar e a agir para reduzir essa distância. Assim como os bebês ficam angustiados quando suas mães os deixam, as mães também se angustiam quando seus bebês saem do seu campo de visão. O apego fornece à criança um sentimento de segurança. A mãe torna-se uma base segura, da qual os bebês fazem pequenas excursões exploratórias e para a qual retornam ocasionalmente para renovar o contato antes de continuar suas explorações. Nos primeiros meses dessa fase, a mãe assume a maior parte da responsabilidade por manter o equilíbrio do sistema de apego, já que as capacidades do bebê para agir e interagir ainda são bastante limitadas. 4 Fase de relações recíprocas, 18 a 24 meses em diante. À medida que a criança se torna mais móvel e passa mais tempo longe da mãe, ambos entram em um estado recíproco no qual compartilham a responsabilidade de manter o equilíbrio do sistema de apego. De tempos em tempos, tanto a mãe quanto a criança interrompem o que estão fazendo para renovar o contato um com o outro. Entre os humanos, essa fase de transição dura vários anos. Uma vez estabelecida, uma relação emocional recíproca e firme entre bebês e cuidadores ajuda as crianças a manterem um sentimento de segurança durante os períodos cada vez mais frequentes e longos de separação dos cuidadores. É importante notar que essa fase se desenvolve ao mesmo tempo em que a representação simbólica se torna um elemento dominante no pensamento infantil. Bowlby acreditava que, como consequência do desenvolvimento das capacidades simbólicas dos bebês, o apego entre pais e filhos começa a servir como um modelo interno de trabalho, que as crianças usam como referência mental para orientar suas interações não apenas com seus cuidadores, mas também com outras pessoas. Evidências de experimentos com animais. Questões éticas tornam difícil, se não impossível, conduzir experimentos para determinar as origens do apego humano. Quando Harry Arlow e seus colaboradores quiseram testar ideias sobre apego, realizaram uma série de experimentos com macacos rhesus. Eles começaram testando a teoria da redução do impulso no apego, Arlow, 1959. Em um desses estudos, os pesquisadores separaram 8 filhotes de macaco de suas mães poucas horas após o nascimento e os colocaram em gaiolas individuais com 2 mães substitutas inanimadas, uma feita de arame e outra de tecido felpudo, terre cloth. 4 dos filhotes receberam leite da mãe de arame, enquanto os outros 4 foram alimentados pela mãe de tecido felpudo. As 2 mães substitutas eram igualmente eficazes como fontes de nutrição. Todos os 8 filhotes ingeriram a mesma quantidade de leite e ganharam peso no mesmo ritmo. A única diferença era a sensação tátil que cada mãe substituta proporcionava. Ao longo de 165 dias, os filhotes de macaco mostraram uma clara preferência pela mãe de tecido felpudo. Do ponto de vista da teoria da redução do impulso, não fazia sentido que os 4 filhotes que recebiam alimento da mãe de arame preferissem passar o tempo com a mãe de tecido felpudo, que oferecia apenas conforto físico e não satisfazia impulsos biológicos óbvios, como fome ou sede. Arlow concluiu: esses resultados demonstram a importância,
possivelmente importância avassaladora, do contato corporal e do conforto imediato que ele proporciona na formação do apego do bebê à sua mãe. Arlo, 1959-70. Em estudos posteriores, Arlo e seus colegas procuraram determinar se o apego às mães substitutas afetava a exploração dos filhotes, um teste crucial da teoria evolucionária de Bowlby, Arlo e Arlo, 1969. Sabendo que bebês humanos e macacos normais correm para suas mães em busca de conforto quando enfrentam uma situação desconhecida, os pesquisadores criaram tal situação para os macacos que haviam sido alimentados pelas mães de arame. Eles colocaram um urso de pelúcia mecânico, que marchava batendo um tambor, dentro das gaiolas dos filhotes. Os bebês apavorados fugiram para as mães de tecido felpudo, e não para as de arame. Uma vez que superaram o medo ao se esfregar na mãe de tecido, passaram a olhar para o urso com curiosidade. Alguns até se aventuraram a sair da proteção da mãe de tecido para se aproximar do objeto que inicialmente os aterrorizara. Os filhotes de macaco demonstraram seu apego às mães de tecido felpudo mesmo após separações de até 1 ano. Os pesquisadores colocaram os macacos em um aparelho onde, ao pressionar uma das 3 alavancas, podiam escolher olhar para a mãe de tecido, para a mãe de arame ou para uma caixa vazia. Os filhotes que haviam sido criados com uma mãe de arame que fornecia leite e uma mãe de tecido sem leite passaram mais tempo pressionando a alavanca que lhes permitia ver a mãe de tecido do que a alavanca que mostrava a mãe de arame. Eles não se interessaram mais pela mãe de arame do que pela caixa vazia. Mesmo os macacos criados apenas com uma mãe de arame não demonstraram sinais de apego quando tiveram a chance de vê-la. Arlo e Zimmerman, 1959. Arlo concluiu que as sensações táteis reconfortantes proporcionam ao bebê um sentimento de segurança que é mais importante para a formação do apego do que a alimentação. Essa descoberta enfraquece a hipótese da redução do impulso, que afirma que os bebês se apegam às pessoas que os alimentam. À primeira vista, esse resultado também parece enfraquecer a ideia de Bowlby sobre a natureza recíproca do apego, já que as mães de tecido felpudo não faziam nada pelos filhotes, exceto fornecer contato físico reconfortante. No entanto, como a equipe de Arlo descobriu, embora sensações táteis reconfortantes sejam necessárias para o desenvolvimento saudável, elas não são suficientes. À medida que esses macacos cresciam, apresentavam sinais de desenvolvimento prejudicado, tornavam-se indiferentes ou agressivos com outros macacos e nenhum deles conseguia copular normalmente. Os pesquisadores concluíram que o alimento e o conforto físico fornecidos pela mãe substituta coberta de tecido na infância não produzem um adolescente ou adulto normal. A substituta não pode embalar o bebê nem se comunicar por sons e gestos típicos dos macacos. Não pode punir por mau comportamento nem tentar romper o apego corporal do bebê antes que se torne uma fixação. Arlo e Arlo, 1962 2.142. O comportamento social posterior desses macacos reforça a crença de Bowlby de que o apego é um sistema de regulação altamente evoluído entre mãe e bebê. Essa regulação é um processo de mão dupla, que exige interação social para o desenvolvimento emocional saudável. Embora os filhotes de macaco tenham procurado as mães de tecido para obter segurança, na ausência de uma mãe viva, toda a regulação do apego ficou a cargo do bebê, e um sistema adequado de regulação não se desenvolveu.